Agora que são conhecidos os vencedores do concurso da TV privada, fomos procurar saber o que esperam os portugueses dos novos canais. Muitos não têm ainda uma opinião formada, mas a expectativa é grande e as exigências são muitas. As opiniões dos portugueses divergem. Para uns, as televisões privadas podem melhorar a qualidade da programação e da informação. Acham que a concorrência é fixe. Para outros, não havia necessidade de mais canais de televisão. Uma coisa é certa, quase todos querem mais filmes e mais programas portugueses. Posso interromper a sua conversa? Hein? O que é que espera da televisão privada? O que é que eu espero da televisão privada? Eu nunca tinha pensado nisso? Não, sinceramente nunca tinha pensado nisso. Olha, que seja melhor do que a nossa. Essencialmente seja melhor do que a nossa. E que já agora dê um bocadinho mais de filmes, ou melhores, mais recentes do que está a nossa. Olha lá, eu não estou à espera de nada, amigo. Já temos uma, acho que chega. Acha que chega? Aquilo que temos, acho que satisfaz as necessidades dos portugueses. E o senhor, tem a mesma opinião? Não tenho. Então diga lá, o que é que espera das privadas? E a nível de concorrência, acho que vai ser bom para o público, para quem assiste, né? Porque havendo mais concorrência, melhora a qualidade dos programas. Mas há gente que está satisfeita com a programação da RTP. O que é que gosta de ver na televisão? Eu gosto na televisão e as novelas, coisas portuguesas. Acha que a televisão privada pode oferecer alguma coisa que a pública não faça? Creio que sim, que a concorrência é feliz. Dois convidados para analisar o dossiê Televisão Privada. Aqui ao meu lado, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, do projeto SIC, e também o Dr. José Ribeiro Castro, da Televisão Independente, que se encontra na sua residência. Ambos, muito boa noite. Começava por si, Dr. Francisco Pinto Balsemão. Em função destas respostas que acabamos de ouvir, o projeto SIC tem já uma ideia mais ou menos precisa de quais são as áreas, os interesses da população portuguesa que eventualmente ainda não estejam a ser cobertos pelos dois canais existentes? Fizemos algumas sondagens ao longo destes longos anos em que estivemos à espera e sobretudo neste período final, depois da abertura do concurso. Estas sondagens dizem-nos algumas coisas que foram aqui sumariamente afirmadas, nomeadamente mais produção nacional, sobretudo em matéria de ficção. Reconhecemos que é uma dificuldade, mas temos um plano para isso. Também pensamos que a informação pode ser melhorada em concorrência. Repare que a palavra concorrência apareceu aqui várias vezes. Houve um senhor que disse que a concorrência é fixe, a concorrência é importante, e desde que haja regras de concorrência, e eu daqui a pouco, se tiver tempo, gostaria de insistir nisso, julgo que quem será beneficiado serão os telespectadores. O Dr. Francisco Pinto Balsemão já afirmou, mesmo aqui há 2 dias no telejornal, que o seu principal adversário vai ser o Canal 1 da RTP. Qual é, em seu entender, para já, a sua principal vantagem, a principal vantagem do projeto SIC em relação à televisão pública? Penso que o principal adversário vai ser o Canal 1, na medida em que, tanto nós como a TVI, o Dr. Ribeiro Castro falará por ele, encontramos uma estação de televisão a funcionar. E é contra a audiência que neste momento é total que ela tem, que nós temos de ir lutar. E qual será a sua principal vantagem? Eu julgo que arrancamos com uma estação nova, com pouca gente, com gente que vai ser muito profissionalizada, com equipamento que necessariamente vai ser provavelmente ultrapassado dentro de algum tempo pela televisão de alta definição, mas até ela chegar a Portugal em termos de consumo, algum tempo vai demorar, mas que vamos ter essa grande vantagem de podermos equipar-nos com equipamento do mais moderno que há, já com a introdução da digitalização, e que, além disso, há um espírito em todos nós de fazer qualquer coisa de diferente e, como eu tenho insistido, também de popular e de inteligente. Depois posso desenvolver estes temas, mas enfim... Eu gostava também de ouvir a opinião do Dr. Ribeiro Castro, tanto mais que há minutos surgiu um telegrama que dava conta da participação da Antena 3 espanhola, ligada ao empresário Mário Conde, no projeto da televisão independente. Confirma a participação da TV3, Dr. Ribeiro Castro? Bom, existe um grande interesse da parte da Antena 3 em vir a pertencer ao universo acionista da nossa TVI, Televisão Independente, e isso corresponde também ao nosso interesse. Nós temos relações antigas com a Antena 3, onde, nomeadamente, trabalha um português de grande qualidade, que é um grande amigo do nosso projeto, o Condorcet da Silva Costa, um antigo quadro da RTP, e que nos tem prestado o maior apoio. As relações com a Antena 3 e por parte da TVI se têm desenvolvido da melhor forma possível. Os contactos com
o seu principal responsável, D. Manuel Martim Ferrand, tem corrido da forma mais cordial e intensa e, portanto, há aí um interesse recíproco das empresas. Dr. Ribeiro Castro, na guerra de audiências que se vai desenhar a curto prazo, qual vai ser o principal adversário, se assim lhe podemos chamar, da televisão independente? Bom, adversários em teoria serão todos, uma vez que estamos num plano de concorrência. Eu devo dizer, todavia, que a perspectiva da TVI não é de que vamos demolir os outros canais. Nós não vamos demolir a SIC e nós não vamos demolir a RTP. Eu julgo que a RTP vai ter que se sujeitar a regras de mercado, o que para ela vai ser uma grande novidade. Isso para nós não é uma novidade, porque é um projeto construído nessa raiz. Nós não temos o orçamento do Estado para nos suportar e estamos muito atentos a isso e fomos o único projeto que aqui há 3 semanas apresentámos, quer junto da tutela, quer junto dos grupos parlamentares, desde o Partido Comunista ao CDS, objeções muito severas relativamente ao novo estatuto que se prevê para a RTP. Dr. Ribeiro Castro, vamos ver com a lealdade da concorrência. Sim, senhor. Nós vamos ver uma outra reportagem e depois voltaremos a conversar, porque o Jornal de Sábado procurou também saber se existe uma televisão ideal, mas as respostas não foram conclusivas. Para Manuel Alegre, poeta, político socialista, a televisão ideal deve ser independente e ter uma postura nacional. Bem, a televisão ideal, em primeiro lugar, eu gostaria que fosse uma televisão que não fosse instrumento de nenhum poder, nem político, nem económico e religioso. Que tivesse um projeto informativo e um projeto formativo. Do projeto informativo fizesse parte um noticiário diversificado, isento, eu não digo neutro porque nada é neutro, mas realmente isento e objetivo, e que desse projeto formativo fizesse parte uma maior programação nacional. Creio que seria possível dar-nos os grandes romances, as grandes crónicas, os grandes episódios da nossa história. Vimos há pouco tempo no segundo canal um magnífico espetáculo sobre a Divina Comédia. Por que não fazer o mesmo, por exemplo, com os Lusíadas? Mas também bons filmes, evidentemente nacionais e estrangeiros, e bons espetáculos desportivos, enfim, uma grande diversificação, mas com um pendor acentuadamente nacional. E que a televisão, em relação às grandes questões do mundo e às grandes questões da cultura e da vida, tivesse um ponto de vista eminentemente nacional. Também no capítulo das telenovelas, Manuel Alegre defende uma forte produção nacional. Bom, eu penso das novelas que há boas novelas e que há mais novelas. Eu penso que começa a cansar, gostaria de ver agora novelas portuguesas. Mais novelas portuguesas e menos telenovelas brasileiras. Vasco Graça Moura, escritor, presidente da Comissão dos Descobrimentos, gostaria igualmente de uma televisão com preocupações culturais, mas não faz fincapé na produção nacional. Em primeiro lugar, penso que a televisão em Portugal deve evitar a abstração que tem a ver com a noção de cidadão comum, que é uma abstração que não serve nada nem a ninguém. Deve evitar nivelar por baixo sob pretexto de servir toda a gente. Deve antes procurar apresentar programas que interessem sucessivamente a segmentos diferenciados da audiência. Em segundo lugar, penso que a televisão em Portugal, cada vez mais, carece de um fortíssimo conteúdo cultural. Não necessariamente em nome de uma produção portuguesa, embora esse seja também um exercício certamente importante, mas fundamentalmente em nome da qualidade. Em terceiro lugar, penso que carece, efetivamente, de um grande espaço de concorrência em que as melhores televisões possam ser aquelas que tenham a maior audiência e a maior qualidade também, como é evidente. Para Vasco Graça Moura, a qualidade da informação, atualmente, contrasta com as deficiências no plano cultural. A informação, tal como atualmente ela existe, parece-me satisfatória. As quantidades e a própria qualidade parecem perfeitamente satisfatórias. No plano dos serviços noticiosos, no plano do acontecimento cultural, do teatro, da literatura, das artes plásticas ou da música, parece-me bastante mais deficiente aquilo que se passa, com exceção possível para o cinema. Penso que faz muita falta uma série de programas culturais mais específicos e mais especializados, embora voltados para um público muito grande, e para falar já agora, para puxar a brasa à minha sardinha, faz muita falta um bom programa sobre descobrimentos portugueses e as comemorações com alguma regularidade também.
As opiniões de duas personalidades ouvidas pelo Jornal de Sábado. Dr. Ribeiro Castro, quais vão ser as grandes preocupações em termos de informação e de programação da televisão independente? A TVI vai conseguir manter-se fiel aos princípios de inspiração cristã que caracterizam o projeto apresentado? Bom, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E essa é a justificação essencial deste canal e os valores humanistas que marcam o conteúdo editorial desta estação poderão ser comunicadas e transmitidas em todos os géneros da linguagem televisiva. Ao nível da programação, eu julgo saber que a TVI tenciona também investir na produção de telenovelas. Telenovelas portuguesas? Aquilo que lhe posso dizer nesta altura é de que se a TVI enverdar pelas telenovelas, as fará portuguesas. Nós achamos que as experiências de telenovelas portuguesas foram experiências sucedidas, que são, para o nosso mercado, superiores às brasileiras e que a RTP está a encharcar excessivamente o mercado com telenovelas brasileiras. Dr. Ribeiro Castro, sabendo-se que a produção de uma telenovela, enfim, é um empreendimento bastante oneroso, não receia que, de algum modo, o elemento religioso que caracteriza o projeto da TVI possa vir a colidir com interesses comerciais? Não receio isso. Nós não somos uma televisão religiosa. Nós somos uma televisão que radica em valores morais do cristianismo, mas que esses valores não são de manifestação estritamente religiosa. São valores de inspiração geral da vida, têm a ver com a forma de as pessoas se sentirem. Nós achamos que isso representa até um desafio muito importante para os profissionais. Há muitos profissionais em Portugal que são submetidos a subordinarem a sua criatividade a critérios de valores que não são os seus ou a ausência total de critérios de valores. Isso é uma violência brutal para a criatividade que as pessoas são capazes de desenvolver. Dr. Francisco Pinto Balsemão, e a televisão da SIC, por exemplo, olhando o país, é uma televisão que vai dirigir-se mais a um público urbano ou vai procurar cobrir o todo nacional? Vamos, como é óbvio, procurar cobrir o todo nacional. Agora, voltando às declarações de Manuel Alegre e de Vasco Graça Moura, eu acho que eles têm razão, que o ideal seria fazer tudo o que eles dizem. Teríamos de ter algumas prioridades, como, por exemplo, a telenovela que falava há bocadinho. É muito caro, como sabe, produzir uma telenovela. Nós pensamos que é possível fazê-lo em coprodução. Entendemos que há um certo número de géneros televisivos, sobretudo de ficção, que até com as facilidades que hoje em dia, através do CS, conseguem obter, através do programa Média, nomeadamente, não é impossível nós conseguimos fazer produtos que sejam em participação com outras produtoras europeias, ou animar esse tipo de produção através de produtores nacionais e de produtores estrangeiros. Para isso, julgo que é importante a nossa integração em organismos internacionais, como, por exemplo, é a União Europeia de Radiodifusão. Mas quero e uma das provas de boa vontade ou não neste problema da concorrência que a RTP nos vai ter de dar é se ela vai vetar ou não a nossa entrada na União Europeia de Radiodifusão, à qual nos vamos candidatar. Já que o Dr. Francisco Pinto Balsemão falou em telenovelas, quero com isso dizer que é por aí que vai passar o esqueleto da programação da SIC? Eu falei em telenovelas porque alguém há pouco falou aqui em telenovelas. Também lhe digo que promovemos já em novembro uma reunião a que tiveram 340 e tal produtores nacionais e lhes apresentámos com muita nitidez as nossas necessidades em matéria de ficção, quer naquilo que se chama normalmente soaps, quer no que se chama comédias de situação, quer no que se chama telenovelas. Dissemos os minutos que precisávamos, o número de episódios e propusemos num contrato assegurar que aquelas produtoras, caso venham trabalhar connosco, não trabalhem a conta-gotas, com encomendas a conta-gotas, como tem sucedido até aqui, em que nos encomendam 6 episódios de qualquer coisa e depois não sabem a seguir com o que é que podem contar e possam contar através da SIC, através do terceiro canal, que é aquele em que nós vamos trabalhar, através da SIC, com uma continuidade de produção. Acho que isso é que é importante para termos produção nacional e para termos produção nacional de ficção capaz de depois se associar em coproduções europeias ou até com outros países, nomeadamente com os Estados Unidos ou com o Brasil.
A televisão privada é já uma realidade de alguns anos em muitos países da Europa. O caso francês é um exemplo curioso. Há 5 canais, 4 dos quais privados. E quem tem maior audiência é a TF1, que já foi o primeiro canal da televisão pública e que agora é uma estação privada. Apesar dos seus 55 milhões de habitantes, o espaço audiovisual francês parece saturado. Dos 6 canais de televisão atuais, 4 são privados. O Canal 5 agoniza lentamente, após ter dado ou ter tentado dar uma imagem de dinamismo e independência e, apesar das suas ambições, os resultados comerciais são péssimos. 15 milhões de contos de déficit e uma audiência que não ultrapassa os 12%. O destino deste canal está atualmente nas mãos do Tribunal de Comércio de Paris. Uma situação que nada tem a ver com a situação do Canal 1. Ex-canal público, privatizado em 86, mais de 40% da audiência e quem diz audiência diz partes de mercado publicitário, um sucesso herdado do tempo em que o patrão era o Estado. Dispõe de meios técnicos e receitas publicitárias elevadas, este canal é o único a poder impor-se face às exigências do lobby da publicidade. M6 é o pequeno canal que vai subindo e que conseguiu 8% da audiência, mas continua a ser um canal relativamente marginal com uma programação musical importante. Um caso à parte, o do Canal Plus. Para ter acesso aos programas essencialmente dedicados aos documentários, cinema e desporto, cerca de 4 milhões de franceses pagam 5 contos por mês, escapando assim à publicidade. A televisão privada em França encontra-se solidamente enquadrada pela concorrência e num quadro legal claramente pré-estabelecido que limita a difusão da publicidade e mantém certas obrigações, por exemplo, uma percentagem de programas de origem nacional. A fim de impor o respeito das leis em vigor, foi criado o Conselho Superior do Audiovisual, que, segundo o tipo de decisões que toma, é acusado um dia de favorizar o setor público e no dia seguinte de favorizar o setor privado. Com o mercado publicitário cada vez mais limitado e com a organização de grandes grupos de pressão que conseguem impor as suas leis, o mundo da televisão privada tem cada vez mais dificuldade em encontrar investidores. De Paris, para o Jornal de Sábado, Samuel Costa. Histórias de sucesso, outras de insucesso, relativamente às experiências vividas em França com a televisão privada. Eu pergunto ao Dr. Ribeiro e Castro, há pouco já lhe pus a questão de saber até que ponto o elemento religioso não iria colidir com os interesses comerciais, mas como é que o senhor comenta atitudes e opiniões de alguma prudência dos publicitários portugueses relativamente ao mercado existente em Portugal? Bom, a ideia que nós temos é de que existem condições no mercado para a existência de 4 canais. E isso resulta não só dos próprios estudos que nós fizemos, relativamente à solidez do nosso projeto, e que nós fizemos esse estudo deliberadamente assente em pressupostos prudentes, isto é, para que esses pressupostos pudessem ser excedidos pela realidade e nós não viéssemos a ser, mercê do irrealismo das projeções quanto ao mercado, a ser surpreendidos pela realidade. Nós estamos, por nós, muito seguros e podemos oferecer ao público em geral, a nós próprios, membros do projeto, aos acionistas, elevadas garantias de segurança. Mas devo dizer que esse dramatismo que agora surge, existe espaço ou não existe espaço para 4 canais, que isso carece de ser desmistificado. E eu, bom, além do nosso próprio estudo, gostaria de chamar a atenção para 2 outros dados objetivos. Primeiro, ao concurso concorreram 3 projetos e todos eles, enfim, em pressupostos diferentes, apontavam para a sua viabilidade. E, obviamente, que suponho que ninguém o fez na base de irresponsabilidade. Em segundo lugar, nós vivemos num regime de licenciamento de canais e isto foi precedido, portanto, de estudos do Governo e de uma decisão da Assembleia da República que definiu o quadro definitivo da televisão em Portugal, que consistirá em 4 canais, mas 3 empresas, não são 4 empresas em concorrência, são 3 empresas em concorrência, uma vez que a RTP titula 2 canais, o que comporta algumas diferenças relativamente a uma situação de potenciais 4 empresas concorrenciais, e é óbvio
que essa legislação foi produzida, com certeza, com base em estudos rigorosos da capacidade do mercado para suportar e manter 4 canais. Dr. Ribeiro Castro, uma última pergunta. A TVI vai negociar com a teleprodutora de Portugal ou vai criar uma rede de emissores própria? Bom, como sabe, e isso é uma das grandes vantagens e uma manifestação, desde já, da superior capacidade técnica da TVI, a TVI foi a única candidatura que se apresentou para instalar uma rede própria de emissores. Era uma exigência do concurso, que quem se quisesse candidatar a uma rede própria de emissores o fizesse logo na sua proposta, e nós apresentámos uma proposta muito detalhada e muito rigorosa sobre isso. Nós achamos que isso tem vantagens no plano técnico, que a qualidade do sinal distribuído ao telespectador pode ser superior, se for gerido por nós, do que se estiver dependente da TDP, o que nós não sabemos o que vai ser. Tem também potencialmente vantagens económicas. E em função disso, Dr. Ribeiro Castro, deixe-me interromper porque estamos com muito pouco tempo, e em função disso, quando é que a TVI estará pronta a emitir? Bom, nós estaremos prontos a emitir no prazo de 1 ano, contado a partir da publicação da decisão do Conselho de Ministros. Dr. Francisco Pinto Balsemão, o mesmo prazo, o mesmo timing para o projeto da SIC? Nós esperamos arrancar no outono, não posso dar uma data precisa porque optámos pela rede da teledifusora, entre outras razões porque a tecnologia evolui tão depressa que precisamos mais por dentro e por esse caminho, mas não lhe posso dar uma data exata porque também não depende só disso, depende das obras que já arrancaram, ou que já estão decididas que estarem prontas, depende do equipamento chegar. Há uma série de fatores que nós temos muito bem planeados, mas que não lhe posso garantir. Gostava de voltar um pouco atrás e à reportagem que apresentaram de França. Penso que tenho direito a falar um bocadinho agora, não é verdade? Eu também lhe ia perguntar qual era exatamente a sua expectativa, se era uma expectativa otimista ou prudente em relação ao mercado publicitário. A RTP está a dar parte fraca nesta história toda, porque tem mostrado tanto medo das privadas que quer matá-las à nascença. Se viu o que aconteceu com o telejornal de quinta-feira e com o jornal das 9 de quinta-feira, em que, a seguir à notícia, e eu estive aqui também com muito prazer, apareceu uma descrição da situação das televisões privadas completamente horripilante para quem não conhece a matéria. Mas não lhe parece que há a ter em conta a experiência? Não, eu, por exemplo, vi aqui que em Espanha estavam a perder dinheiro e que isso parecia uma coisa que não vi nada a fazer. Ora, nós aqui, por exemplo, vamos perder dinheiro no primeiro ano, no segundo ano e até no terceiro. Mas é que, como calculará? Não tem lógica nenhuma dizer em Espanha estou a perder dinheiro no primeiro ano, quando eles já sabiam que iam perder dinheiro, quando até este ano, quando fecharam as contas, ficaram muito satisfeitos porque estavam a perder menos do que aquilo que calculavam. Aparece a Thames Television, que todos nós admiramos, mas que infelizmente perdeu o concurso para a renovação da sua licença. E aparece a Thames Television a fechar, a despedir, eles vão fechar e despedir porque não vão continuar a fazer televisão. Portanto, segundo o Dr. Francisco Pinto Balsemão, há algum dramatismo? Há um dramatismo que leva a uma ideia, quanto a mim, errada, sobre o que vão ser as privadas e o que elas podem ser. E eu penso que isso só pode ser explicado, não por mau jornalismo, como é evidente, mas por algum receio injustificado da concorrência. E quanto à concorrência, só queria dizer mais uma coisa, penso que tenho tempo, que é o seguinte, tenho lido artigos, por exemplo, do António Pedro Vasconcelos, Vicente Jorge Silva, do Jorge Leitão Ramos, etc., a dizerem é preciso definir a vocação da RTP. Ora, essa vocação não foi definida e nós não temos culpa. E neste momento a RTP vive da publicidade. Está, portanto, em concorrência connosco. Se a vocação da RTP fosse definida de outra maneira, se a RTP vivesse, por exemplo, de taxas, talvez fosse tudo muito mais claro. Mas neste momento a luta vai ser pelas audiências. Nós esperamos que as regras da concorrência sejam não só leais, no sentido de que não haja subsídios diretos ou indiretos à RTP, mas também que, e é um apelo que eu faço aqui, não apenas à RTP, mas também à TVI, que haja dentro de uma concorrência que tem de ser, não digo feroz, mas tem de ser forte, que haja possibilidades de algumas regras de convivência civilizadas, quer, por exemplo, na aquisição de programação, quer, por exemplo, em determinado tipo de acontecimentos que são eventos mundiais e que todas as sessões devem dar. Julgo que isso será possível e julgo que
Quem vai beneficiar disso será, acima de tudo, o público, na medida em que terá uma televisão de melhor qualidade, quanto menos a concorrência for falseada e quanto, portanto, melhor nós podemos corresponder às necessidades do público, não devemos alinhar por baixo na luta cega pelas audiências. Dr. Francisco Pinto Balsemão, muito obrigada por ter vindo ao Jornal de Sábado. Eu mesmo agradeço ao Dr. Ribeiro Castro. Diga, Sr. Todo. Muito obrigado. Eu gostaria também... Quer acrescentar alguma coisa? Queria... muito rapidamente, se faz favor. Muito rapidamente. É evidente que a nossa preocupação principal, nesta altura, se dirige ao estabelecimento das regras de concorrência leal com a RTP. E nós, há cerca de um mês, manifestámos junto à tutela e dos presidentes dos grupos parlamentares a nossa preocupação relativamente aos pontos essenciais da reforma do Estatuto da RTP que tem incidência na normalidade da concorrência. E isso tem que ser muito claro. Nós tencionamos, aliás, pedir que seja divulgado publicamente o total dos milhões de contos que, desde a abertura do concurso, no dia 2 de abril passado, foram concentrados na RTP. E a que título é que foram concentrados na RTP? E nós gostaríamos de saber outras coisas e achamos que a identificação do chamado Serviço Público de Televisão deve ser feita de uma forma muito clara, porque aquilo que nós verificamos é que há muitas coisas que são contidas no Serviço Público de Televisão e que ou são obrigações gerais que impendem por lei sobre todos os operadores privados ou que constituem seus interesses naturais. Dr. Ribeiro Castro. Como, por exemplo, ter uma programação de qualidade. Qualquer empresa quer ter uma programação de qualidade. Como, por exemplo, emitir para os Açores e para a Madeira. Todos nós queremos emitir para os Açores e a Madeira se isso for em regime de preços subsidiados, e nós temos esse interesse, e é necessário que isso seja muito claro. Dr. Ribeiro Castro, até ao final do ano, muito ainda se dirá e escreverá sobre o processo das televisões privadas. Muito obrigada também e boa noite. Para muita gente, ver televisão é um vício. Diversos estudos sobre percepção mostram que o fascínio da TV se deve, sobretudo, ao facto do olho constituir o órgão sensorial mais inteligente. Para uma criança, ligar a televisão é quase tão natural como comer. Desde os 4 meses de idade que as crianças são atraídas pela imagem televisiva, porque é nessa altura que começam a desenvolver a visão. O olho é o mais inteligente órgão sensorial humano. É sobretudo através dele que as crianças aprendem a falar e a contactar com o mundo que as rodeia. Talvez isso explique a supremacia da televisão. O único período da vida humana em que o ouvido se sobrepõe ao olho é a puberdade. Em geral, os adolescentes preferem ouvir música a ver televisão. E isso poderá estar ligado ao seu desenvolvimento sexual. Além disso, é durante a puberdade que a compreensão e a memória auditiva mais se desenvolvem. E os jovens ouvem muita música porque estão a descobrir o mundo do som. Mas depois regressa-se à supremacia do olho. Tal como as crianças, os adultos preferem em geral ver. E a televisão satisfaz essa necessidade. A percepção do mundo estabiliza-se e a capacidade visual impõe-se definitivamente à auditiva. Tal como o ópio, a televisão vicia. E num país como Portugal, o cidadão médio passa quase 4 horas à frente do aparelho, até alguém dizer que já chega. E agora uma curta pausa neste jornal.